Vamos começar então pela parte de software. Então, vou voltar a introduzir a minha password. Já tenho o caso aberto, o último caso que nós estivemos a ver. Posso só relembrar como é que podemos fazer uma pesquisa rápida. Aqui no início, procurar o paciente. Se colocarmos um asterisco, conseguimos visualizar todos os pacientes que temos disponíveis. Se os pacientes forem muitos, o que vai acontecer, ele vai nos mostrar apenas os X primeiros, 500 primeiros, 600 primeiros. Depois de fazermos duplo clique no nome do paciente, aparece-nos o paciente cá em cima, o nome do paciente, quer dizer que estamos com o paciente aberto. Se irmos aos registros, podemos visualizar todos os registros do paciente. Há uma coisa simples e que se calhar podem fazer, que é atribuir a foto do paciente à ficha. Ou seja, por exemplo, se eu quiser colocar esta foto como sendo a foto do meu paciente de identificação, basta clicar com o botão da direita e dizer que é a foto do paciente. E ela já fica lá em cima disponível. Para fazermos um VTO, a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar perceber quais são a discrepância dentária do paciente, nomeadamente na arcada superior e na arcada inferior. Okay? Também podemos fazer isso através de uma análise de modelos, fazer o cálculo da discrepância, e dentro do NemoCF nós precisamos apenas do valor da DDS, ou seja, da discrepância dentária superior e da discrepância dentária inferior. Neste caso, eu vou considerar que temos um apinhamento. Okay? Podemos ver ali o canino e o lateral, segundo quadrante, um rodado e o outro em erupção. Então vamos considerar aqui que temos um apinhamento negativo de menos 8, menos 7, menos 8. E vamos considerar no inferior que também temos uma discrepância negativa de menos 4. Okay? Após obtermos estes valores, vamos abrir a nossa cefalometria. E a primeira coisa que vamos fazer é colocar esses valores aqui onde diz DDS e DDI. Okay? Se tivermos o valor da DDS, colocamos aqui, portanto, eu considerei menos 8, o valor da discrepância dentária superior, e considerei menos 4, o valor da discrepância inferior. É muito importante termos estes registros e colocarmos corretamente. Estes registros só podem ser colocados, esta informação só pode ser colocada antes de nós fazermos o VTO. Okay? É importante, porque a partir do momento que nós começamos um VTO, não é possível introduzir os valores da discrepância. Temos que eliminar esse VTO e voltar a fazê-lo de novo. Portanto, é importante que o façam de uma forma inicial. Portanto, a seguir, fazemos previsões e vamos escolher, temos a possibilidade de escolher um VTO simples, temos a possibilidade de escolher um VTO com crescimento. O software aqui aplica critérios de crescimento da idade e o sexo do paciente segundo a filosofia de Ricketts. E a seguir temos uma conversão cefalométrica. Podemos passar as informações de uma montagem articuladora em relação cêntrica e passar para dentro do software essa informação e fazer uma planificação cirúrgica.
São estas as possibilidades. Vamos começar então pelo VTO. Posso-vos mostrar, por exemplo, um VTO com crescimento, um VTO com crescimento a 2 anos. E o que o software faz é, tendo em conta a idade e o sexo, então, como eu disse, faz um potencial de crescimento. Ou seja, sem qualquer tipo de intervenção, este paciente tem um potencial de crescimento neste sentido, horizontal e vertical, desta forma. Eu vou-vos mostrar. Posso tirar a radiografia de trás. Conseguem ver a linha vermelha é dada pelo potencial de crescimento e a linha preta é dada pelo atual. Neste caso temos o potencial de crescimento. Eu para já não vou fazer um plano de tratamento segundo o potencial de crescimento do paciente, prefiro fazer um VTO sem essa interferência, sem essa alteração. Normalmente utilizamos esta ferramenta até para ter uma orientação do sentido de crescimento. Então fazemos um VTO simples. VTO. Pronto. Quando fazemos um VTO, o que o software faz é acrescenta-nos aqui uma linha de VTO e do nosso lado direito temos as medidas, tal e qual como tínhamos anteriormente na cefalometria, mas no fim destas medidas temos 3 possibilidades diferentes para visualizar. Temos o VTO, temos as medidas e temos as discrepâncias. Portanto, no VTO é onde vamos aplicar todas as informações que queremos fazer relativas ao plano de tratamento. Nas medidas estão sempre disponíveis quais as medidas do paciente em questão, nesta fase, neste VTO. Neste caso ainda é tudo igual ao traçado inicial, mas a partir do momento que fazemos alguma alteração, quer seja, neste caso a nível dentário, portanto será aplicado diretamente nestas medidas. E aqui nesta janela que diz discrepâncias, é onde nós vamos começar a passar as informações relativas ao paciente. Então, vamos aqui. Nas discrepâncias, nós podemos definir se vamos fazer extrações, se vamos fazer expansão ou se vamos aplicar stripping. Isto para o maxilar superior e para o maxilar inferior. Portanto, podemos escolher se vamos fazer então extrações, expansão ou stripping. Se recordam, este paciente já foi submetido a tratamento e seguiu um determinado plano de tratamento, e uma das informações que se pode ver foi que utilizou um aparelho que lhe permitiu aumentar espaço. Portanto, vamos considerar esse aparelho como sendo um aparelho de expansão. Então podemos colocar aqui qual será o valor que nós vamos conseguir obter através de expansão. Esta expansão pode ser uma expansão dentária ou pode ser uma expansão esquelética. Tudo depende se é um paciente que tem crescimento, se é um paciente que não tem crescimento e que tipo de mecânicas vão utilizar e aparelhos que podem utilizar para obter este tipo de espaços. Há cada vez mais possibilidades no mundo da ortodontia para se conseguir fazer expansões. Portanto, podemos então colocar aqui, por exemplo, 6 mm de expansão. Tipicamente, quando se faz uma expansão superior, menos que seja uma mordida cruzada, a mandíbula acompanha, não na sua totalidade, mas pelo menos parcialmente. Portanto, eu vou colocar uma expansão de 4 mm inferiores. E a questão do stripping.
podemos colocar já, mas também podemos colocar posteriormente. Podemos fazer os movimentos que acharmos que temos que fazer e no final tentar perceber se vamos precisar de fazer algum movimento de stripping para este caso. Neste caso, eu não vou optar por extrações, pelo menos para já. Podemos tentar perceber um plano de tratamento com extrações e outros sem extrações. Neste caso, vamos tentar fazer a planificação sem extrações. Então, vamos aqui à parte do VTO e vamos tentar fazer uma planificação. A primeira coisa que devem fazer é um diagnóstico, ou seja, utilizar as vossas metodologias de diagnóstico convencionais, ou seja, cada um de vocês utiliza a análise cefalométrica que achar mais conveniente e percebe que tipo de movimentos é que vai ter que fazer, se vai ter que fazer avanço de setor anterior, de posterior, do que for, um recuo, o que tiverem que fazer e tomam essas decisões. Eu posso mostrar, por exemplo, aqui a sugestão feita para a análise geométrica e a sugestão feita para a análise geométrica seria a inclinação do incisivo superior, está nesta posição aqui, e o ideal seria estar nesta posição, portanto, com o incisivo superior projetado nesta posição e com o incisivo inferior também com uma pró-inclinação bem maior do que o que tem. Portanto, se eu quiser seguir estas recomendações, posso escolher a parte superior ou a parte inferior, é absolutamente indiferente, porque tenho que escolher um para começar. A maior parte das filosofias utiliza a mandíbula para iniciar e para comandar o tratamento. Portanto, também o podemos fazer. Se temos a ideia de pró-inclinar o incisivo inferior, então o sítio onde devemos fazê-lo é no ponto incisal. Nós podemos fazer isto de duas formas, ou pegar diretamente no dente, no ponto incisal e movê-lo, e o que vai acontecer é isto, que vocês estão a ver. Portanto, vou pró-inclinar ou retroinclinar. O NEMOCEF tem alguns movimentos possíveis. Neste movimento, que é o movimento livre, quando pegamos no ponto incisal, o que acontece é que o centro de rotação do dente é este. Quer dizer que a raiz também se mexe. Se vocês preferirem não utilizar este centro de rotação, mas se quiserem utilizar o centro de rotação, que é a raiz, que normalmente é o mais utilizado no incisivo inferior, devem pressionar a tecla Ctrl e manter pressionada a tecla Ctrl do vosso teclado e, simultaneamente, pró-inclinar o incisivo inferior. Okay? Vocês vão pró-inclinar este incisivo inferior até à medida que vocês acharem que devem pró-inclinar. E como é que vocês sabem isso? Depende da análise que vocês vão utilizar. Então, vocês podem visualizar as medidas que entenderem. Aqui onde diz medidas. Por exemplo, se utilizarem a análise de Roth-Scharabach, que é que está selecionada. Aqui em baixo tem um ângulo de incisivo inferior muito popular, que é o ímpar. Tem muita gente que utiliza este ângulo para a orientação do incisivo inferior e, como podem ver, aqui o nosso ímpar está a 92,5. Este mesmo valor poderá estar disponível aqui neste quadro de resumo. Este quadro de resumo serve-nos como um guia e pode ser personalizado em cada um dos computadores. Ou seja, eu, se gostar de ver uma determinada medida, ela pode ficar disponível aqui para eu visualizar. Neste caso, eu tenho configurado algumas das medidas, não tenho o ímpar, mas tenho, por exemplo, incisivo inferior à linha à apogónio, que me dá também uma inclinação do incisivo inferior, e que neste caso me diz que está normal. Okay? Estão a ver aqui a cor da coluna inicial, ele tem uma coluna inicial e tem uma coluna de valores atuais,
em que me diz que o meu incisivo inferior ao ângulo apogóneo inicialmente estava a 13,1, com as alterações que eu fiz passou a ficar a 18,6. A mesma coisa em todas as outras medidas, elas todas vão sendo alteradas em função das medidas que eu vou colocar. Se repararem, as primeiras duas medidas, a primeira desta linha, a DDS inicial era de menos 8, como eu disse que íamos ter uma expansão de 6 mm, ele passou para menos 2, e a mesma coisa com a DDI. Como tínhamos uma de menos 4 inicial, e eu disse que tínhamos uma expansão de 4, ele passou para 0, e agora com 2,1 mm de avanço em cada incisivo, faz com que tenhamos um espaço positivo de 4,2 mm. Pronto. Isto na realidade parece um bocado confuso, mas fazendo algumas vezes torna-se bem mais simples. Recapitulando, se eu quiser movimentar o incisivo inferior no ponto incisal, se eu não mexer em lado e no lado nenhum não tocar, se eu tocar apenas no rato, ele move a raiz junto com o ponto incisal, ou seja, o centro de rotação é no centro do dente. Se eu preferir avançar ou recuar com o centro de rotação na raiz, carrego na tecla Ctrl, mantenho pressionado e faço esse mesmo movimento. Se repararem, as medidas lá em cima estão todas a modificar enquanto eu faço esta movimentação. Se repararem esta medida que eu vos falei, o IAPO, estão a ver que ele estava a 13 e à medida que eu vou avançando, ele vai mudando até de cor e vai-me chegar a uma altura em que vai ficar branco. Quando ficar branco, quer dizer que é normal. Ou seja, estas medidas, estando a vermelhas, quer dizer que há uma diferença muito grande, que está muito desviado da norma. Quando está azul, tem um desvio da norma de 2 níveis. Quando está a verde, tem um desvio da norma de 1 nível. E quando está a branco, está normal. Na discrepância, as cores significam coisas diferentes. Quando está a vermelha, significa que uma falta de espaço. Quando está a verde, significa espaço a mais. E quando estão brancas as medidas, quer dizer que estão normais. Neste caso, temos falta de espaço no superior, temos demasiado espaço no inferior. Pronto. Vamos imaginar, vamos supor que queríamos colocar o incisivo inferior nesta posição. Podemos também, eu mostrei-vos como é que fazemos uma pró-inclinação ou uma retroinclinação. Já carreguei 2 ou 3 vezes num botão, não vos disse qual era. Vou-vos dizer, esta coluna aqui à direita, estes botõezinhos todos anulam os movimentos que são feitos em cada um dos dentes. Neste caso, o incisivo inferior. Se eu carregar nesta seta, ele anula-me todas as alterações que eu fiz no incisivo inferior. Ou seja, posso voltar a fazer as movimentações do início. Se eu carregar aqui no botão iniciar, ele inicia-me o VTO por completo. Portanto, eu posso então fazer de novo a minha pré-inclinação. Vamos imaginar que eu queria isto. Outra coisa que podemos fazer é visualizar isto em simultâneo com a análise geométrica. Não há nada que nos impeça de ter a análise geométrica, o que torna a imagem um pouco mais confusa, porque tem muito mais linhas para fazer uma visualização. Pronto. Aqui. Em relação à posição vertical, também podemos fazer um movimento de intrusão ou extrusão. Para fazermos este movimento de intrusão ou extrusão, temos que ir com o rato ao centro do dente e se carregarmos na tecla Ctrl, o cursor do rato passa a mostrar uma seta vertical em que apenas nos permite fazer um movimento dentário de extrusão ou intrusão. Esta medida, esta alteração que nós estamos a fazer,
é igual, é sempre igual, ou seja, estão a ser disponibilizadas à direita através das medidas. Se eu quiser fazer, por exemplo, este movimento, eu consigo ver que este movimento refere-se a uma intrusão de 1,5 milímetros. O movimento que eu fiz anteriormente, a pró-inclinação do incisivo inferior, corresponde a 1,4 milímetros de pró-inclinação. E em graus, corresponde a 6,7 graus, em termos de pró-inclinação do incisivo inferior. Os movimentos que são feitos nos tecidos moles são completamente automáticos. Se repararem, o tecido mole mexeu-se, mas é algo que é controlado automaticamente pelo software. Nós não temos necessidade de alterar. Então, vamos supor que seria este o potencial plano que estamos a fazer. O que é que nos ia mostrar? Ia-nos mostrar que temos um resto de espaço de 2,8 milímetros. Portanto, se o nosso setor anterior está posicionado corretamente, o que teríamos que fazer agora, muito provavelmente, era fechar este espaço através do setor posterior. Portanto, eu mostrei-vos já duas formas de fazer alterações. Portanto, mostrei-vos a possibilidade de pró-inclinar e retroinclinar e a possibilidade de intruir e extruir. E tanto um movimento como o outro, eu utilizei sempre o desenho da cefalometria. Neste caso, para fazer movimentos horizontais, eu considero mais simples a utilização deste quadro que está aqui à nossa direita. Portanto, o que eu quero mover é o meu molar inferior, portanto, lower six inferior, e quero movê-lo no plano horizontal. Se eu quisesse movê-lo no plano vertical, utilizaria este, ou com rotação, utilizaria este. Neste caso, eu quero movê-lo no plano horizontal, então eu posso ir movendo e avançando até fechar o espaço. Portanto, avanço 1,5 mm. Se eu quiser ser mais rigoroso, posso colocar aqui 1,4 mm e atualizar. E ele já me faz aqui a colocação do molar na posição correta. 3, dá 0 da discrepância inferior. Peço desculpa. Teríamos o nosso caso na parte inferior resolvido. Agora, o que teríamos que fazer era fazer exatamente a mesma filosofia, a mesma ideia, a mesma forma de trabalhar para a parte superior. Então, para isso, devemos começar a perceber a exposição do incisivo superior, a relação entre o incisivo superior e o incisivo inferior e fazer essas alterações. Por exemplo, posso querer começar por intruir o meu incisivo superior e é igual. Com a tecla Ctrl, vou ao centro do incisivo e arrasto o incisivo para cima ou para baixo. Neste caso, por exemplo, eu quero intruir este valor e o valor que eu intruí está aqui, 1,5 mm também, de intrusão do incisivo superior. Se repararem, apesar de eu ter feito apenas um movimento de intrusão, o software sabe que acompanhado deste movimento de intrusão há um movimento de recuo natural, porque a ponta do meu incisivo estava nesta posição e passou para esta posição, ou seja, ela ficou mais recuada em relação ao plano horizontal. Portanto, este recuo, o programa calculou automaticamente, e neste caso foi um recuo de 0,7 milímetros. E é exatamente a mesma coisa. Se eu quiser agora fazer um movimento de pró-inclinação do incisivo superior, eu faço esse movimento de pró-inclinação. Inclusivamente, eu posso fazer um movimento de pró-inclinação e depois um movimento de recuo. Se imaginar que eu queria o meu incisivo superior nesta posição. Qual seria o problema neste caso? Em primeiro, tínhamos aqui algumas questões.
A primeira questão, eu posso tirar aqui a cefalometria inicial, fica mais claro se virmos apenas o traçado final. A primeira questão tem a ver com não termos espaço para fazer este movimento, ou seja, este movimento vai precisar ainda de mais 2 mm de espaço na nossa arcada, senão não vai ser possível fazer este movimento de intrusão. Okay? Portanto, se eu quiser arranjar estes 2 mm, tenho duas hipóteses. Ou trabalho no setor posterior e faço uma distalização do setor posterior para ganhar espaço, ou então faço movimentos de expansão de extrações ou de stripping. Portanto, voltamos a esta janela aqui em baixo que diz discrepância e, portanto, teoricamente nós já tínhamos colocado o máximo valor de expansão que iríamos conseguir. Vamos optar por fazer 2 mm de stripping. Então, colocamos aqui o valor de stripping e quando voltamos para o VTO conseguimos perceber que o nosso problema de falta de espaço superior está resolvido. É importante perceberem que o objetivo de tratamento é acabarem com discrepância dentária superior de 0, ou um valor aproximado, 0,2, menos 0,2, entre 0,5 e menos 0,5 é aceitável, e um valor de, com licença, peço desculpa, de 0 também na parte inferior. Portanto, esse objetivo está alcançado. Agora, precisávamos perceber se a nossa relação overjet-overbite é satisfatória. A da overjet, tínhamos um overjet inicial de 4 mm, passamos para um overjet atual de 2,7, está bom. E tínhamos um overbite de 5.1 e neste momento temos um overbite de 1.1, o que não é satisfatório. Então, se calhar, não precisamos de fazer um dos movimentos de intrusão, ou ambos, ou compensar qualquer um deles. Então vamos tentar propor o nosso incisivo inferior ligeiramente mais extruído. Se repararem apenas com este movimento, este ligeiro movimento, o que aconteceu foi que o overbite já passou a 1.8. Portanto, já é um overbite mais dentro de acordo com o normal. E o que aconteceu é que este movimento libertou-me um bocadinho de espaço na arcada. Aqui, então posso mexer aqui no meu molar e avançá-lo mais um bocadinho. E aqui temos um potencial plano de tratamento, sem extrações. Portanto, vamos gravar isto. Resumindo, podemos voltar às discrepâncias e tentar perceber que tínhamos uma discrepância inicial de menos 8, que fizemos 6 mm de expansão, que temos programado um IPR de 2 mm na parte superior, que na parte inferior temos uma expansão de 4 mm. Neste quadro conseguimos perceber que no incisivo superior há uma pequena movimentação horizontal, mas pouca ou nada significativa. Há uma movimentação vertical, ou seja, uma intrusão de 2,5, é bastante, portanto, se calhar aqui a considerar fazer o contrário, portanto, uma extrusão superior e a intrusão inferior. E com isto, compensar de novo os espaços em cima. Portanto, agora temos 1 mm de espaço superior, então se calhar já não precisamos de stripping de 2 mm e passamos a ter um stripping apenas de 1 mm. E aqui precisamos de não avançar tanto no nosso molar inferior. E temos o nosso problema igualmente resolvido. Como veem, aqui é uma questão de vocês ponderarem
qual será a melhor solução. Se será fazer uma pré-inclinação, se será fazer stripping, será fazer um recurso, será fazer uma extração, será fazer uma distalização. Tudo depende caso a caso, tudo depende do paciente e das mecânicas que vocês têm disponíveis. Portanto, o software aplica-se a qualquer mecânica, a qualquer estilo, a qualquer forma de pensar a ortodontia. Os limites são sempre definidos pelo utilizador e nunca pelo programa. Então, agora podemos visualizar estas informações todas na fotografia. Posso ativar aqui a foto em que o software me faz, através do morphing, é uma alteração do antes e do depois. Peço desculpa, desativei aqui a imagem errada. Esta seria a imagem antes do tratamento. Se repararem, o lábio inferior está nesta posição. E quando aplicando o morphing, ele mostra-nos o avanço da parte inferior. Isto apenas reflete este plano de tratamento em função deste original que nós tínhamos. Ou seja, se nós formos aqui analisar, efetivamente o incisivo inferior está adiantado em relação ao inicial, o superior também, o que fez com que o lábio inferior tivesse um ligeiro avanço. Se quisermos comparar isto lado a lado, também podemos fazer. Podemos tirar daqui o traçado inicial e o VTO e podemos carregar cá em cima neste botão, que está aqui, é a comparação de planos de tratamento. O que ele faz não é mais do que mostrar. Aqui podemos utilizar a tecla scroll do rato, a bolinha, e ele aumenta o zoom. E podemos ver antes do tratamento e à direita, depois do tratamento, no traçado inicial e no traçado final. Todas estas informações são passíveis de ser exportadas. Por exemplo, se eu quiser estas medidas que estão aqui à direita, esta tabela de medidas que está aqui à direita, refere-se às medidas finais, ou seja, às medidas do nosso VTO. Portanto, se eu quiser exportar estas medidas, basta carregar aqui na disquete e gravar estas medidas fora do programa. Posso-vos mostrar aqui depois um truque para podermos colocar estas medidas diretamente num PowerPoint, porque estas medidas ficaram dentro da pasta do paciente e estão formatadas em texto. Se nós conseguirmos abrir com o Excel esta tabela, okay, ela fica formatada desta forma. E nós, através do duplo clique em cada uma das células, podemos orientar, selecionar, alinhar. Quero esta coluna alinhada toda à direita, toda à esquerda. Posso formatar isto da forma como entender. Posso tirar esta informação que poderá não ser tão relevante e apenas ficar com as medidas. Posso fazer disto uma tabela, né? Formatando as células conforme eu quiser. E se eventualmente eu quisesse levar isto para um PowerPoint, bastava copiar e colar. E tem aqui as medidas, neste caso de VTO, ou podia ser de uma cefalometria inicial, daquilo que vocês entendessem, já disponíveis dentro de um PowerPoint. Recomendo sempre utilizar este passo intermédio que é o Excel, porque nos permite fazer uma formatação da tabela de uma forma muito mais simples e mais eficiente. Se a passássemos diretamente do programa,
através do texto para o PowerPoint, ia ficar com um tamanho de letra muito, muito grande. Outra coisa que nós também podemos fazer é um screenshot, um print screen e recortar esta tarefa. Podemos sempre também optar por fazer a impressão destes documentos. A impressão, quando digo impressão, pode ser impressão em formato físico ou em formato digital, tipo PDF. Portanto, podemos voltar aqui à parte da preparação. Este menu preparação é muito importante, porque ele está sempre disponível aqui. Portanto, preparação, imprimir, e agora podemos escolher aqui então a análise que quiséssemos. Qualquer. Já que estamos na força da barra, vamos manter. E aqui tínhamos as medidas todas. Reparem que é do plano de tratamento VTO, porque é o que está selecionado. E se quiséssemos imprimir o traçado, podíamos imprimir o traçado com radiografia, sem radiografia. Inclusivamente podíamos imprimir os dois traçados. Se imprimir assim, os dois traçados, um em cima do outro. Podíamos imprimir, agora já tínhamos a possibilidade de imprimir as áreas de sobreposição. Carregando aqui em diz imprimir áreas de sobreposição, não vai-nos abrir. Demora mais um bocadinho a carregar as áreas de sobreposição. Aqui estão as áreas de sobreposição de Rica. As 5 áreas de sobreposição. Modelos mais próximos. Posso-vos mostrar depois mais detalhadamente cada uma delas. E é isso. Se quiséssemos ver então as áreas de sobreposição com mais detalhe, abrimos este menu à esquerda. Este menu está sempre aqui do lado esquerdo através desta seta. E aqui, onde diz áreas, podemos escolher se queremos a área 1, 2, 3, 4 ou 5, ou todas as áreas ou nenhuma área. Área 1 mostra as áreas. Se tivéssemos as medidas, podemos mostrar as medidas. Portanto, área 1, área 2, área 3, área 4 e área 5. E nenhuma área. Isto foi um potencial plano de tratamento. Agora, por exemplo, se vocês quisessem fazer o teste e experimentar, este foi o plano de tratamento 1 e agora quero fazer um plano de tratamento idêntico, mas com extrações. Portanto, a filosofia é exatamente a mesma. Vimos aqui ao traçado inicial. Se repararem, já temos aqui os valores gravados da discrepância dentária superior e da discrepância dentária inferior. Na mesma onde diz Predictions, VTO, temos que chamar plano de tratamento 2, ok? E aqui, nas discrepâncias, podemos identificar, por exemplo, que vamos fazer 4 extrações. 4 premolares. Aqui no valor das extrações podemos identificar qual será o valor que vamos colocar para cada extração. Portanto, neste caso, se fizéssemos extrações, já não faria sentido utilizar qualquer aparelho para fazer expansão. Portanto, não íamos utilizar aqui a técnica da expansão. E, da mesma forma que há pouco, voltaríamos aqui ao menu VTO. E agora vamos começar a fazer exatamente o mesmo que fizemos há pouco, só que tendo em consideração que agora temos 10 mm de espaço superior, 6 mm de espaço superior e 10 mm de espaço inferior. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu sei que o meu objetivo de tratamento continua a ser para a inclinação do incisivo inferior, porque o meu incisivo inferior precisa de estar numa posição mais estável. Portanto, se eu vou continuar a fazer esse movimento no meu incisivo inferior, vai acontecer é que eu tinha 10 mm e passo a ter 12. Ou seja, estou a aumentar ainda o espaço do meu incisivo inferior. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, para eu fechar este espaço que tenho aqui, eu vou ter que perder ancoragem no meu molar inferior. Quer dizer que eu vou ter que fechar às custas de cerca de 7 mm, ou seja, são os valores das extrações. Com isto nós podemos ver o que é. Se calhar não faz sentido estar a fazer extrações para depois estarmos a fazer uma mesialização de molares de 7,3 mm. Portanto, aqui já devia ser um sinal claro para vocês equacionarem que a extração se calhar não é o caminho a seguir.
Portanto, continuar. Aqui, e agora fazer exatamente a mesma coisa em relação ao superior. Portanto, aqui temos 6 mm de espaço. Temos que compensar aqui o incisivo superior. Portanto, vamos colocar para a inclinação adequada, fazer a intrusão. E o que acontece é que agora temos 7 mm de espaço para fechar. 7 mm já é um valor mais aceitável, onde a 3 mm e meio de cada lado. Aqui podemos ver a posição dos molares. Okay. Podemos rodar os molares também, se assim entendermos. E este seria o potencial plano de tratamento com extrações. Neste caso, como optamos por avançar o setor posterior todo em função das movimentações, a alteração em termos de tecido mole ia ser idêntica. Reparem, é mesmo um avanço. O que foi comprometido neste caso foi o setor posterior. Se nós quiséssemos fazer isto de outra forma, portanto, podíamos fazer um recuo, não perder a ancoragem no molar, né? E aqui fazer um recuo do incisivo inferior, com a tal retroinclinação para perder espaço. Com aquele valor nunca iria ser possível, portanto nunca iríamos conseguir obter, porque ia-nos sempre sobrar espaço. Reparem que temos ainda 8,6 mm de espaço inferior, é muito espaço, portanto vamos ter que sempre perder a ancoragem para fechar este espaço. E agora o incisivo superior tinha que acompanhar, portanto tinha que acompanhar e íamos ter que recuar. Mesma coisa, portanto vamos tirar a ancoragem no incisivo superior e vamos recuar o setor anterior. Recuar, até fechar o espaço. Poderíamos recuar assim e perder um bocadinho de ancoragem nos molares. Pronto. Com isto também já percebíamos que o incisivo está em cima da linha da tábua óssea. Okay. Mas o que vemos principalmente é uma alteração grande a nível do perfil. Se colocarmos agora a fotografia e se fizermos o morphing deste segundo plano de tratamento, percebemos que a fotografia mostra-nos que a posição do lábio é precisamente o contrário. Portanto, em lugar de avançar o lábio inferior, o que acontece é que há um recuo do inferior e do superior. Vou tentar pôr isto maior para vocês perceberem bem. Portanto, antes estaria assim, na posição inicial, e depois assim. Portanto, antes, depois. Pronto, neste caso, creio que seria fácil de evitar as extrações, ou relativamente simples de evitar as extrações, com uma planificação que não é assim tão complexa quanto isso. Vamos gravar. Tudo isto que nós fizemos, também podemos fazer utilizando vou por aqui, cefalometria inicial, outra vez, uma conversão cefalométrica. Portanto, isto é uma imagem de um MPI. Nós colocamos o valor da conversão cefalométrica e podemos adicionar essa conversão cefalométrica. Portanto, se repararem, eu marquei a conversão cefalométrica através de cliques, mas vocês podem tanto fazê-la através de cliques, eu repito, portanto isto é o CR, podem tanto fazê-la através de cliques, como eu fiz, como através da introdução das medidas do XD que vos dá no MPI. E se repararem, o que o software faz é automaticamente a criação de um plano de tratamento que inclui uma
uma relação cêntrica e um VTO. Portanto, este VTO, em lugar de partir do zero, de cima desta cefalometria inicial, parte da posição do paciente em relação cêntrica. Okay? Portanto, quem utilizar esta filosofia nos tratamentos pode também utilizá-la diretamente no NemoSafe. E a partir daqui, a filosofia é exatamente igual, é tudo igual. Portanto, utilizamos, por exemplo, esta planificação e vamos utilizá-la exatamente da mesma forma. Vamos fazer a inclinação do incisivo inferior, com uma ligeira intrusão, tem espaço, pés para ancoragem, até fechar o espaço inferior. Mesma coisa em relação ao superior, intrusão, a inclinação, Q e aqui podemos passar um bocadinho. Este um bocadinho. E tínhamos definido que íamos fazer um strip. Neste caso, com os valores que eu coloquei de conversão cefalométrica, dava uma pequena conversão cefalométrica, dava um ligeiro recuo em relação à posição inicial do incisivo inferior. Mas é uma coisa ligeira. Mas a filosofia está lá, a ideia de tratamento está lá, é tudo igual. Dá-me uns valores ligeiramente alterados em relação ao plano de tratamento número 1, mas de resto é tudo igual. Ativa a fotografia e morfing da mesma forma. Portanto, antes e depois. Se quiséssemos optar por um plano de tratamento cirúrgico, neste caso teríamos outras opções. Por exemplo, este paciente pode ser um paciente cirúrgico direto, ou seja, pode ser um paciente que já tenha sido submetido a um tratamento ortodôntico e que esteja numa fase de preparação cirúrgica direta. E se esse for o caso, o traçado que teríamos que utilizar teria que ser um traçado de final de tratamento ortodôntico, por exemplo, algo mais parecido a isto. E agora iríamos vir aqui, tal e qual como viemos. Neste caso, a nossa discrepância já seria 0, porque se o paciente está preparado para ir para a cirurgia, não vai para a cirurgia nem com espaços a mais, nem com falta de espaço. Portanto, a discrepância dentária superior e a discrepância dentária inferior já deveria estar a 0, idealmente. Portanto, é uma situação mais comum. Então, partiríamos logo aqui para a possibilidade de cirurgia. E quando partimos para a possibilidade de cirurgia, a ideia de funcionamento é muito parecida. Aquela parte de extrações, sem extrações, de avanço, de recuo, de stripping, já não se coloca, porque o paciente já fez os movimentos ortodônticos todos que supostamente deveria ter feito. Neste caso, passaríamos logo para a parte cirúrgica e poderemos fazer a planificação cirúrgica. Podemos fazer uma planificação, podemos começar pela maxila, podemos começar pela mandíbula, indiferente. Por exemplo, na maxila podemos fazer uma simulação de avanço, de recuo. Portanto, eu estou a mexer aqui no centro da maxila, livremente, portanto, avanço e recuo, livremente. Se eu carregar na tecla Ctrl e mexer nestes pontos, o que acontece é que posso fazer impactação posterior ou anterior. Vamos ver. Okay? Permite-me fazer rotação. Sempre que eu utilizo a tecla Ctrl, ele permite-me fazer rotação. E tal e qual como no VTO ortodôntico, se eu carregar aqui neste ícone que está à frente das medidas, ele limpa-me as alterações que foram feitas.
Vamos fazer aqui uma pequena simulação. Vamos imaginar que eu faço um avanço maxilar, da mesma forma como podia fazê-lo num VTO ortodôntico. Eu posso vir aqui ao plano horizontal da LUFOR da maxila e fazer aqui um avanço. Vamos imaginar, por exemplo, 3 mm de avanço. E imaginem que eu quero fazer 1 mm de impactação. Então, fiz. Neste caso não fiz segmentado, também poderia fazer segmentado, por isso ficava no ponto posterior, no ponto anterior da espinha nasal. Se eu quiser agora aplicar uma rotação, fazer, por exemplo, uma cirurgia anti-horária, carrego na tecla Ctrl, aqui neste ponto, e faço um movimento de rotação mandibular. E agora posso fechar este espaço e avançar. Ok? Se imaginar que seria algo deste género, este nosso tratamento cirúrgico. O programa nos mostra é que para fazer este movimento cirúrgico, um avanço de 3 mm, uma impactação de 1 mm na maxila e na mandíbula, um avanço de 2,3 correspondente a uma impactação de 2 graus e uma rotação de 6,7 graus, neste caso anti-horário. E podemos, da mesma forma, ativar a foto e ativar o morphing. Vamos tirar estas imagens. E podemos ver antes e depois. Antes e depois. Se eu quisesse ver, por exemplo, estas medidas e agora quisesse ver, em lugar de ver uma Ricketts resumida, eu poderia ver uma análise, por exemplo, da Arnett. Ok? E que aqui já tenho todas as medidas da Arnett e podia, de Arnett ou qualquer outro, e poderia analisar as minhas medidas já em função desta análise, portanto uma análise cirúrgica já mais adequada ao caso. E isto podia-me levar, por exemplo, a fazer uma mentoplastia de aumento vertical. Neste caso era o recuo, portanto aumento vertical, se repararem, mentoplastia vertical. E a partir do momento que estamos a mexer, ele vai modificando as medidas. Se imaginar, queria fazer assim um aumento vertical de 5 mm e posso igualmente visualizar estas alterações no morphing. Antes e depois. E posso inclusivamente ativar estas alterações em simultâneo com o morphing. Na cirurgia, tal como na cefalometria e no VTO, tudo isto que nós estamos a ver é possível imprimir, exportar, gravar, através de preparação, imprimir as medidas, não é? Por exemplo. Se quisermos enviar um resumo para o cirurgião, podemos enviar com as medidas ou sem as medidas e imprimir. Ele já me mostra aqui uma tabela com o resumo da cirurgia ou das cirurgias a serem aplicadas. Podem ver na espinha nasal anterior, na posterior, os movimentos verticais e horizontais. Em relação à parte cirúrgica e ortodôntica, é isto. Agora vou-vos mostrar, já vos deixo um bocadinho de espaço para colocarem questões, se assim o entenderem, no final. Vou-vos mostrar só como é que tem a possibilidade de fazer templates. Há outra coisa que eu posso mostrar, que é como é que exportam estas imagens.
mostrei-vos como é que fazem um PDF destas imagens, mas não vos mostrei como é que fazem uma imagem da cefalómetria. Vamos por aqui. Escolher aqui, por exemplo, imaginem que querem exportar esta imagem. É tão simples como fecheiro, exportar imagem. E ele pergunta se queremos juntar as imagens, fundir as imagens. Vamos lhe dizer que sim. E vamos por aqui, por exemplo, cirurgia. Bom. E ele exporta-me esta imagem. Se eu quiser exportar esta imagem com a fotografia e com o morphing, convém ativar o plano de tratamento para ativar o morphing. Por exemplo, assim, se eu quiser imprimir esta imagem, basta fazer imprimir, não, exportar esta imagem, basta fazer File, Export Image, portanto, fecheiro exportar imagem, e podemos chamar cirurgia com foto. Podemos ainda utilizar estas ferramentas que estão aqui à direita. A seguir ao botão do Morphing, temos a ferramenta de mistura da imagem com a radiografia. Fazemos um clique, ele mostra uma radiografia por baixo da fotografia. Nós podemos mover esta imagem para a zona que nós quisermos e podemos aumentar esta bola ou diminuir através do scroll do rato. Esta ferramenta aqui. A ferramenta que está ao lado faz-nos uma mistura entre a radiografia e a fotografia. Portanto, todas estas imagens são passíveis de exportar, basta fazer File, Export Image e estas imagens ficam disponíveis. Caso vocês tenham também um fundo preto, aqui neste caso o fundo da fotografia é um fundo branco, mas se utilizarem um fundo preto para fotografia, esta ferramenta que está aqui é útil, porque dá-vos muita luminosidade à fotografia e faz com que se consiga visualizar melhor esta linha. O traçado inicial tem uma cor preta, portanto, se a cor preta no fundo preto não vai ter nenhum realce, portanto é importante utilizarem esta ferramenta que está aqui. Agora, se nós quisermos realmente utilizar os templates de uma forma mais ativa no NemoCef, portanto eu mostrei-vos da outra vez como é que se fazia um template, basta carregar aqui e fazer print active template, ele imprime-nos o template que nós estamos a ver. Se nós acharmos que este template que estamos a ver não é suficientemente útil, podemos fazer print template e escolher o template que queremos. O que acontece é que estes templates que estão aqui podem ser totalmente personalizados por nós. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos vir aqui onde diz desenho de templates, que é em baixo tem este menu, Template Designer, ou seja, desenho de templates. E aqui nos templates nós temos todos os templates disponíveis no programa. A minha dica é que utilizem uma base de um dos templates e a partir dessa base construam um template que mais vos agrada. Por exemplo, eu parto desta base de template, está aqui, ortofotos e 3 raios-x. Mas eu posso decidir que eu não quero isto com esta disposição. Posso decidir, por exemplo, eu nunca utilizo raios-x frontais, portanto posso eliminar. Elite. A radiografia panorâmica eu não a quero nesta posição, posso movê-la. O raio-x lateral eu também não quero nesta posição. O logotipo da clínica não quero aqui. O nome da clínica eu não quero aqui. As informações do paciente eu não quero aqui. E posso construir isto de uma forma completamente diferente. Inclusivamente, aqui nas preferências, clique aqui nas preferências. Desculpa, não nas preferências. Aqui nas informações, aqui neste I, desculpem que eu não estava a ver onde é que ele estava, temos aqui o tamanho da página,
portanto, que é uma página A4, está 297 por 210, eu posso inclusivamente colocá-lo ao contrário, 210 por 297, e o que vai acontecer é que a minha imagem, a minha folha passou a estar numa posição vertical em lugar de estar numa posição horizontal. Portanto, eu agora, se preferir, posso configurar todo o meu template desta forma. Fazer algo aqui muito rápido. Vocês perceberem, vocês podem mover as imagens para a zona que quiserem. Isto é muito simples, basta clicar e arrastar. Convém manter a proporcionalidade das fotografias, que é para elas depois ficarem do mesmo tamanho. E, por exemplo, aqui, uma imagem que já se adapta mais a uma panorâmica. Aqui pode ficar o nome da clínica, o logotipo. E aqui a radiografia, nem sequer ter radiografia lateral. Aqui as informações relativas ao paciente. Imaginem que seria isto. Vamos gravar como. Aqui à disquete fazemos gravar como, nesta setinha. Carregamos na setinha, fazemos gravar como. E damos-lhe o nome que quisermos. Por exemplo, vamos lhe chamar vertical. 01 vertical. A partir deste momento, este 01 vertical vou fechá-lo. Já me aparece aqui. E se eu vier aqui aos registros deste doente, vou chegar aqui e digo que quero fazer um imprimir de um determinado template. Vou escolher aqui o template que quero e já tenho aqui o 1 vertical. Fazendo OK, ele já me coloca o template nesta posição, desta forma que eu defini. Portanto, eu agora posso, por exemplo, imprimir um PDF disto. Gravar aqui. Template vertical. Isto. Estou a gravá-lo como PDF. Outra coisa que nós podemos fazer é gravá-lo como imagem. Estamos aqui na era da tecnologia, nós podemos gravar isto como imagem e inclusivamente mandar isto para os nossos pacientes, para eles próprios, através do WhatsApp, por exemplo. Por exemplo, vamos pôr aqui a Cristina. Ok, ele pergunta qual é a resolução que eu quero para as imagens, vou dizer 200. E ele vai gravar. Ok, posso-vos mostrar como é que isto fica. Aqui dentro. Portanto, o template vertical está aqui. E a fotografia do template está aqui. Uma imagem JPEG que pode ser enviada às redes sociais, WhatsApp, o que vocês entenderem. Pronto. Aquilo que eu vos queria mostrar por hoje está feito.